Gente, boa noite. Joyce, você não me conhece ainda, mas na verdade eu estou aqui em Bruxelas agora. Minha família mora em Portugal. Eu sou carioca, mas eu moro no Senegal atualmente. Sou especialista em desenvolvimento comunitário e atualmente eu trabalho num projeto de comunicação comunitária numas aldeias no interior do Senegal. Vim para cá visitar minha família depois de um ano que eu não via eles e aproveitei para dar um pequeno rolê e encontrar uns outros amigos por aqui, mas volto para o Senegal, que é minha casa, para finalizar o meu projeto, inclusive. Eu tô. Essa é a última oficina, gente, última oficina, guerreiros. Essa é a última oficina do módulo de protagonismo, é a última das últimas oficinas, né, antes da mentoria, para vocês finalizarem os projetos. É, Essa oficina é uma oficina de pitch. Na verdade, eu vou falar de pitch e apresentação, que são duas coisas que estão conectadas e que se fortalecem. E a lógica vai ser a mesma para quem estava na última oficina. Eu acho que todo mundo que estava aqui estava nas últimas oficinas. Eu vou falar um pouco de teoria, vou dar umas dicas e depois a gente vai falar, tirar nossas dúvidas e compartilhar um pouquinho das nossas ideias aqui em conjunto. Beleza? A minha pergunta de hoje na verdade, não é uma pergunta, a gente vai começar, porque, na verdade, quando a gente fala de apresentação e de pitch, como eu falei por todas as oficinas que eu falei até agora, que quanto mais a gente fala do nosso projeto, mais forte ele fica para a gente mesmo e mais convincente a gente é para os outros, não é? Então, a gente tem que considerar o seguinte: uma boa apresentação é uma boa habilidade de contar uma boa história. Na nossa cabeça está tudo resolvidinho, está tudo muito bem estruturado, mas a verdade é que convencer outra pessoa daquilo que a gente pensou é muito difícil, e principalmente com tempo limitado. A Fernanda me mandou na verdade, ela me mandou a chamada interna e ela me mandou também um documento que diz que o pitch que vocês vão fazer, a apresentação que vocês vão fazer é de 5 minutos. 5 minutos parece que é muito curto, mas 5 minutos pode ser muito longo. Na verdade, a gente tem uma capacidade cognitiva de prestar atenção em vídeos, em qualquer coisa, por 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Quando a gente está só passivamente assistindo. Então, toda vez que a gente vai contar uma história para alguém, pensa no seguinte, e aí isso vai mudar a sua vida. Quando você começa a contar essa história, se você não pegou aquela pessoa ali logo no começo, a probabilidade dela voltar e tentar prestar atenção é de 3 até 5 minutos. Tá bom, então, Fernanda, eu achava que era 5 minutos. Bom, 5 minutos no máximo, para você saber. Mas, enfim, a nossa capacidade de atenção é de 1 minuto e meio para uma coisa que não nos interessa. Então, nos primeiros 30 segundos da sua apresentação, vocês precisam ser convincentes para que no nosso sistema cognitivo, ainda mais hoje em dia com o Covid, que a gente está, né, cheio de informação, para que a gente pense, para que aqueles 30 primeiros segundos façam com que eu de fato queira te ouvir, sabe? Por que eu estou te ouvindo? O que eu estou ganhando com isso, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Então, o nosso exercício de hoje, porque hoje a nossa oficina é de exercícios, eu queria que vocês me contassem uma história de uma maneira extraordinária, que na verdade é uma história extremamente ordinária. E aí eu vou dar para vocês um exemplo, eu vou começar contando uma história, e aí eu vou botar aqui, eu vou fazer um timer, peraí. Fazer um timer de 3 minutos e vocês vão entender a pressão dos minutos da apresentação. E uma coisa importante, quanto mais você pratica, mais fácil essa apresentação vai sair. E aí você não precisa ser uma atriz, você não precisa decorar um texto, você precisa saber dos pontos principais. Mas, enfim, eu vou falar disso ao longo desse processo. Eu vou botar um timer aqui. E como eu disse, eu vou contar uma história extraordinária de algo extremamente ordinário. E eu vou começar a contar. Oi, gente, eu sou a Thay. Eu queria contar para vocês a história do dia que eu me arrumei e saí de casa para ir para uma festa. E, na verdade, eu tive que voltar para casa no meio do caminho porque eu tive caganeira. Então, tudo começou
comigo me preparando para ir para uma festa. Na verdade, tudo começou com a janta, que eu não me lembro muito bem. Essa janta incluía um monte de coisa que eu não comia há muito tempo. E aí eu me preparei, terminei de jantar, tomei meu banho, me arrumei, estava toda bonita e eu ia para uma festa de despedida. E aí eu saí de casa, eu morava num lugar meio desértico. Então eu saí de casa, peguei um ônibus e no meio do caminho desse ônibus eu comecei a sentir as coisas se remoendo na minha barriga. Enquanto elas se remoíam na minha barriga, eu só conseguia pensar em qual estratégia eu ia ter para resolver esse problema, porque a partir daquele momento, tudo do meu corpo, da minha mente, do meu ser, estava concentrada nisso. Medos da vida adulta, é verdade. Então, todo o meu corpo, né, toda a minha cabecinha só conseguia pensar naquilo. E aí eu pensei, tem um shopping no caminho. Nada melhor do que o banheiro de shopping, tá sempre tão limpinho. E aí eu fui no caminho e eu desci do ônibus. Já pensei, gastei uma grana, porque eu vou ter que pegar outro busão no caminho. Desci no shopping, fui no banheiro, dei aquela barrigada. Foi tão bom, foi a melhor barrigada da minha vida. É tão bom quando você descobre que você não vai se cagar, não é? E aí eu saí do shopping e falei, agora eu vou para minha festa. Então eu comecei a andar porque eu jurava na minha cabeça e no meu Google Maps que eu ia conseguir chegar no meu destino. E aí no meio do caminho aconteceu de novo. E aí do nada eu começo a ficar pálida novamente. O meu corpo, o meu ser voltam para aquele estado de inércia, aquilo, e eu olhava para um lado e olhava para o outro. Naquele momento não tinha mais shopping. Eu já estava longe, não tinha nada. Tinham árvores e arbustos. E aí eu pensei, é agora, vai ser essa história que eu vou contar no meu futuro, quando eu estiver dando uma aula para liderança jovem. E eu vou falar, olha, teve um dia que eu me caguei na rua. Mas não aconteceu. Eu consegui pegar um táxi de volta para casa, cheguei em casa mais branca do que a assombração, abri a porta, meu colega de casa virou para mim e falou assim, o que aconteceu? E eu falei, cala a boca. Subi para o meu quarto, fui para o meu banheiro, dei aquela cagada monumental e consegui sobreviver àquele dia. Não fui para a festa, foi uma pena, era uma despedida de uma amiga, não deu certo. Bom, o que vocês acharam dessa história? Eu queria entender o que vocês acharam dessa história, assim, se em algum momento ela ficou chata, se eu falei demais. Foi uma história que deu 2 minutos e 40, eu acho. Foi alguma coisa por aí, porque eu botei um timer de 3 minutos. E eu acabei de falar. Fala comigo, gente. Vocês têm essa mania de ficar em silêncio, não gosto disso. A Vitória, pensei que ia para o mato. Também. Foi um dia muito difícil na minha vida, que eu nunca mais esqueci. Foi hoje isso? Não, não foi isso. Não foi hoje, não. Foi há alguns anos atrás. Foi em 2014, eu morava no Chile. E assim, se isso tivesse acontecido no Brasil, eu tenho certeza que eu ia conseguir um banheiro na casa de alguém. Mas não foi. E aí eu virei para alguém, porque assim, no meio desses prédiozinhos que não tinha ninguém na rua, eu virei para alguém e perguntei, posso? Ai, eu tô procurando um banheiro. E aí a pessoa virou para mim e falou assim, não tem nenhum aqui perto, não. Não tinha nada. E era tipo 11 da noite, então não ia acontecer. Opa, um monte de gente chegando hoje. Então, gente, para a gente começar praticando, porque pitch e apresentação é esse susto, eu vou pedir para vocês contarem para mim uma história de vocês. Não precisa ser sobre uma cagada dessas, mas eu queria que vocês me contassem. E eu sei que algumas pessoas já ligaram o áudio, então não venham de desculpas que vocês não podem falar. Então, me contem alguma coisinha. Conta para mim uma história extraordinária de alguma coisa completamente ordinária. Pode ser qualquer coisa, pode ter sido alguma coisa que aconteceu hoje, pode ter sido sobre o encontro que vocês tiveram com alguém, pode ter sido sobre um pôr do sol bonito que vocês viram. Conta para mim. Bom, isso foi a coisa mais aleatória que me aconteceu, que teve um dia que eu tava à toa. Aí eu falei, não tem nada para fazer, vou inventar. Aí, quando o Facebook ainda dava para você descobrir perfis das pessoas pelo número de telefone, eu
comecei a jogar número de pessoas aleatórias, digitar lá para ver o que que dava, se aparecia algum perfil. A história não é muito longa, mas o plot twist dessa história, tipo, deixou o cara até hoje, eu conto, as pessoas não acreditam. Porque eu joguei um número aleatório no Facebook, aí apareceu o número um Facebook de uma pessoa. Eu cliquei nessa pessoa, eu falei, Maria do Rosário, como assim? Era o mesmo nome da minha professora de português. E era a professora de português, eu consegui o nome da professora de português, sem, tipo, nada. E eu acho isso, até hoje eu acho isso a coisa mais aleatória que me aconteceu. De ter descoberto o número da minha professora, e tinha o WhatsApp, tinha o Facebook, e eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Enfim, a história não é muito longa, mas foi os minhas aventuras à toa, né? Não, 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 não. Ela trabalha naquele basado lá dos velhinhos, até. Enfim, é só uma curiosidade dela. Ela é velhinha. Olha, viu? Deu 1 minuto a sua história. Quem mais? Conta para mim. Alguém fala comigo. Eu sei que vocês estão aí, gente. Vocês não vão conseguir se esconder de mim. Parece sala de aula que eu tenho que ficar Posso chamando. contar? Aquelas. Então, em 2017, eu conheci um cara chamado Marcos Paulo. Eu conheci esse cara numa festa e foi uma festa muito louca. Eu estava passando por uns processos bem intensos. E a gente começou a conviver porque ele estava tocando violão junto com uma menina tocando percussão. Eu cheguei lá, comecei a cantar, fizemos aquela grande jam. Em determinado momento, nessa festa, estava rolando samba. Ou seja, a festa tinha um samba rolando. O samba parou e convidaram a gente para poder tocar o som da festa. E aí, quando a gente chegou lá, tinha uma galera tocando o Mundo é um Moinho, do Cartola. Só que cada pessoa estava cantando num tom diferente. E aquilo abaixou a minha pressão. E aí, ele, do nada, me pegou e começou a dançar forró ao som de Cartola. E virou para mim e falou assim, você acredita no amor? 2 dias antes, eu tinha tatuado a palavra amor na minha virilha. E aí, aquela noite se tornou a noite mais épica do mundo. Muitas coisas, muitos encontros, desencontros. Isso era uma sexta, no domingo eu já estava na casa da avó dela, no churrasco da avó. E aí a gente se desencontrou por inúmeras questões. E aí, 3 anos depois, eu mandei uma mensagem para ele no Facebook pedindo para que ele me contasse como ele tinha me conhecido, para eu entender o que tinha acontecido naquela noite. E aí eu não olhei a resposta, e eu só fui ver a resposta 1 ano depois. E aí, quando eu vi a resposta 1 ano depois, eu me senti inútil, porque tinha passado 1 ano e eu achava que ele nunca mais ia responder. Até que ano passado, no final do ano, a gente conseguiu se encontrar, começamos a conversar e fomos conversando, mas aquela coisa muito lenta e cada um, ele mora em BH, eu moro aqui. Até que finalmente, semana passada, eu fui para Belo Horizonte e a gente se encontrou. A gente teve a noite mais épica da vida, transamos 4 vezes e nós vimos um cometa. Só que eu não sabia, e eu descobri só tempos depois, que um cometa é um sinal de um presságio muito ruim, de coisas muito ruins que vão acontecer. E desde então, todas as piores coisas do mundo têm acontecido. Eu não sei se eu vou conseguir falar com o Marcos Paulo. Eu estou tentando falar com ele. Inclusive, agora estou conversando com a mãe do Marcos Paulo. E ele está passando por uma série de dificuldades na vida. E depois que eu tive esse encontro e aconteceram essas coisas, e eu ouvi a narrativa da mãe dele sobre as coisas que estão acontecendo, eu percebi que ele era a pessoa que faltava para o meu projeto daqui do Liderança Jovem funcionar. Porque ele é justamente o par ideal do projeto ideal para falar de um amor que também tem que ser ideal. E desse amor que não é só essa relação romântica, mas de pessoas que olham de verdade, que trocam energia de verdade e que estão ali para a presença e para afetar o outro e se permitir afetar pelo outro também. Enfim. Ai, gente, a gente teve o pacote inteiro, o pacote todo, pandemia, caos, relacionamento. Quase vou fazer um plantão tananã, aquele do Porta dos Fundos. Teve amor, teve pandemia, teve relacionamento, teve distância, teve distanciamento social por 1 ano, teve não ver resposta, teve rever resposta depois, teve... E agora vai ter parceria por Liderança Jovem, que é o que importa para a gente aqui hoje. Obrigada, Iuna. Obrigada, Eunéia. Sobrou 15 segundos aí nos nossos 3 minutos. Quem mais vai falar? Vitória? Você está aí só digitando, agora você vai falar. Quem vai falar, Vitória? Você não tem escolha, vai lá. Então,
Então, já que estamos falando de date, né? Vamos lá. Sabe quando você planeja algo assim, que você fica um ano planejando ou mais, e quando chega finalmente na semana, tudo começa a dar errado. E aí você começa a se questionar em razões das pessoas. Você tem um plano, que é só você, mas as pessoas começam a entrar no seu plano. Você, para tentar envolver essas pessoas, acaba mudando o seu plano. E foi isso que aconteceu comigo. Mudando meu plano, eu gastei dinheiro que eu não deveria, fiz um bolo enorme e pensei que a minha família iria curtir o meu aniversário comigo num certo momento. Não aconteceu. Na madrugada do meu aniversário, chorei horrores. No outro dia, eu acordei, minha bolsa com o dinheiro que eu tinha para sair, que eu queria ir para Ibituruna, sumiu. Eu chorei horrores e fui chorando. Falei, cara, será que eu não mereço um aniversário digno? Que tudo deu errado. A minha bolsa apareceu, eu consegui fazer os salgados que eu queria para poder comer. Fiz o meu bolo, cantei parabéns, mordi meu bolo, fui para Bituruna, conheci pessoas, reencontrei amigos. E no final de todo esse rolê, eu muito feliz, tirei uma das melhores fotos da minha vida, que tem muito significado para mim. E eu espero breve poder compartilhá-la com todos. Troquei de ônibus, conheci uma pessoa desse ônibus, e essa pessoa também me ajudou a ficar firme no projeto, a mais uma vez não desistir, e falou que me ajudaria em algumas partes. Vi o melhor pôr do sol. Eu, toda vergonhosa que sou, pode até não parecer, consegui sorrir horrores dentro de um ônibus lotado de pessoas, com uma pessoa desconhecida, e pude entender a importância da comunicação e de olhares, mais uma vez, e de ter coragem, pois se eu não tivesse passado meu número, nada estaria acontecendo. Então, assim, eu acho que é um pouco disso, seguir o coração e não vá pelas ideias dos outros, meu irmão. Acho que é isso. Foi um dos melhores aniversários da minha vida. Maravilhosa, viu? Ainda sobrou aí 40 segundos. Quem vem? Quem é o próximo? Alguém vai contar? Fernanda, conta aí. Sua vez. Será, gente, que eu dou conta? Eu tô tentando lembrar uma história que seja tão rápida assim. Porque minhas histórias não são assim não, gente. Ai, meu Deus. Então, a ideia é justamente praticar ser conciso para contar uma história. Conta ela rápido. Pois é, mas é isso. Quais histórias, Deus do céu? Qual delas? Tudo bem, então peraí, Priscila. Ai, peraí, vai indo aí. Quem mais está aqui? Priscila, Pedro, Lara, Joyce. Gente, vocês têm que participar também. Vocês estão acordados até uma hora dessas. Estão acordados porque para mim é meia-noite e meia. Joyce, Lara, Pedro, Priscila. Bora, galera. Eu e a Iona contou sobre dates. Vamos lá. Eu contei sobre me cagar. Vamos lá, vocês estão por aí? Enquanto as pessoas me falam, você sabia que no estudo sobre a improvisação, quando a gente está estudando improvisação, a gente percebe que a maior parte das histórias, quando a gente está começando a improvisar, não tem muito repertório, é sobre coisas escatológicas, tipo sexo e cocô. Sim. É sério, gente. Tem Sim! Sabe que eu estudei teatro, né? É a coisa que eu mais falo. Eu ia contar sobre cocô, matar, mas eu fiquei com vergonha, eu acho assim, que não é uma coisa que deve ficar muito gravada, não. Vou contar sobre uma coisa mística que aconteceu comigo, então. Vai, Fernanda. Bom, eu já fiz de tudo nessa vida. Mais uma vez eu fui secretária numa paróquia, secretária de padres, assim, numa paróquia. E eu também sou da Pastoral da Juventude, como a Joyce, né, já foi. E os meus pais eram da SEBS, né, da Teologia da Libertação, essas coisas. E eu nasci no ano de 81 e o meu nome é Fernanda por causa de um militante da época que chamava Fernando Bria e que morreu em 81, meio que assassinado, final de ditadura, enfim. E aí, depois de muitos anos, eu fui trabalhar, né, nessa paróquia e aí o padre escreveu um livro na qual ele fala
do Fernando Bri, também fala de mim, enfim. E aí, um certo dia, eu recebi uma visita na secretaria da igreja e fiquei conversando por horas, a gente trocou telefones, e-mails, e essa pessoa se apresentou para mim. Falou que morava na rua, mostrou a rua, falou que veio para poder pegar o livro. Enfim, trocamos muitas ideias, falamos sobre a família dele, sobre, né, ele ter conhecido o Padre Fernando na infância, enfim. E por fim ele deu tchau, pediu para poder o padre autografar o livro, e aí o padre perguntou o nome, eu falei. E aí cheguei em casa e falei assim, ó, pai, encontrei um amigo seu, Fernando Bri. Ele esteve na paróquia e foi lá pegar o livro, agora ele tem família, casou, meu pai, mas Fernando Bri morreu. Eu falei, o quê? Como ele morreu? Só que eu não estava sozinha na sala, eu tinha outras pessoas. E aí as pessoas foram, eu voltei no outro dia, gente, você lembra aquela pessoa que estava aqui? A pessoa lembra, você bateu o maior papo. E aí eu fui no padre, você lembra que você assinou pro tal Fernando? Ele falou, não lembro. Mas toda essa conversa com o Fernando Brier, teoricamente, que foi buscar o livro, ele apontou a rua que ele apontou, que ele falou que morava, chama Fernando Brier, que é uma rua próxima da igreja, é uma homenagem a ele. Enfim, eu li o livro, conta a história dele, conta a minha história e, enfim, os espíritas e outras pessoas, eu não tenho, né, uma religião, falam que ele foi lá buscar o livro e me usou para fazer isso, assim, que é essa experiência. Mas quando eu cheguei em casa, contei pro meu pai que eu tinha estado com o Fernando Bri, foi, assim, chocante. Em momento algum eu lembrei que ele havia morrido. Né? Se alguém foi fazer hora com a minha cara, fez mesmo, porque é uma história muito louca. Esse livro tem a Vitória aqui. Depois eu te passo. Paulo Floriano. Gente, eu tô Chocada! chocadíssima, passadíssima. Gente, espíritos. Fernando Bri. Passadíssima. Gente, alguém mais quer contar aí? Alô? Hello? It's me. Joyce, Lara, vai lá, nossas novas estagiárias. Ó, esse livro aqui, ó, que é lá da Sagrada Família, que é uma igreja grandona que tem aqui em Valadares, todo mundo conhece, no Pérola. Aqui, Pois é, Fernanda, aqui conta a eu não história do vou dormir Fernando hoje Bri. não, tá? Que essa igreja é de pé de casa. Para Aqui, com isso. Fernando Bri. Aí tem uma rua aí chamada Fernando Bri. Bota É fé, aí no real. bairro. Real. Gente, é real oficial. Real oficial. Joyce, você ia falar? Vou falar, mas talvez ao som do culto da igreja que está aqui ao fundo, para combinar com a história aí da Fernanda. Vou dar para vocês o dia em que eu entrei no Uber, conversando com meu pai, avisando que tinha um cara atrás dele querendo matá-lo, e o Uber simplesmente deu uma freada, falou, desce, porque estão atrás de nós também. Foi o seguinte, meu pai foi ajudar a cunhada dele, né, foi lá, porque ele trabalha, pedreiro, pintando, foi lá ajudar ela, e aí viu que ela estava sofrendo de violência doméstica, muito pesada, muito forte, e resolveu que ia salvar aquela mulher, né, o super-herói, resolveu que ia tirar ela daquela casa, e ele iria cuidar dela e formar um lindo casal, e viviam felizes para sempre. Então, beleza, pegou ela, colocou dentro do carro e saiu. Eu acordo numa segunda-feira, plena, maravilhosa, indo trabalhar, tranquila, ligo meu Wi-Fi, 30 mensagens. A minha tia, meu irmão, o meu avô, a minha avó, o meu marido, todo mundo. Seu pai está correndo perigo, o homem acabou de ligar aqui, está com um revólver no carro, indo atrás dos dois. Foi nesse belo dia que eu comecei desesperadamente a ligar para ele, não conseguia contato com ele de jeito nenhum. Entrei no Uber, justamente na hora que eu entro no Uber, ele atende o telefone. E aí, no desespero, porque ele estava na BR, o sinal caía toda hora, no desespero, olha, você precisa parar o carro agora para me escutar. E ele não parava, para o carro, o cara está atrás de você com uma arma, e o Uber lá com o olho desse tamanho. Pelo amor de Deus, que menina é essa que eu fui colocar dentro do meu carro, né? E eu lá, para o carro, porque o homem está atrás de você e tal. E o Uber parou o carro, não, desce, porque não, moço, não tem ninguém atrás da gente não, pode ficar tranquila, confia em mim, é atrás do meu pai, do doido. Aí, beleza, seguiu viagem, mas ele o tempo olhando, né, e eu paro o carro, pai, expliquei para ele toda a situação, foram para a delegacia, e depois de tudo isso, quando eu desci do Uber, ele, qual que é o nome do perfil do seu pai no Uber? Eu disse, é fulano de tal, tá. Porque vai que ele precisa, né, da viagem. Então é isso.
Que horror, gente. A gente tem tragédia, a gente tem romance, a gente tem drama, a gente tem misticismo, a gente tem caganeira, a gente tem tudo. Gente, alguém mais quer compartilhar a história? A cara da Yuna. Alguém mais? Vamos lá, quem é aqui? Priscila, Clara, Pedro. Alguém? Bem, se ninguém mais quer falar, então eu queria perguntar para vocês, vendo esse, deixa eu dar um stop share aqui, vendo o contador e vendo que todos vocês conseguiram contar uma história em menos de 3 minutos, como é que vocês se sentiram nesse exercício? Para eu pegar meu... Eu fiquei olhando muito pro tempo. Uhum. E aí, em que momento você conseguiu se sentir mais confortável com a história? Porque o seu ainda sobrou, acho que uns 40 segundos. Eu acho que é quando eu já tinha dado a ideia principal, né? E aí eu dei uma enrolada ainda. Mas eu fiquei o tempo todo olhando pro tempo. Mas você percebeu que você tinha tempo. Porque Sim, eu dei uma deu enrolada. tempo de encher linguiça. É. Foi só 3 minutos. Beleza. Alguém mais quer compartilhar como é que vocês se sentiram fazendo esse exercício? Ninguém? Eu acho que eu consegui editar uma história, porque assim, essa história é muito longa, envolve 5 anos, então, tipo, contar ela em 3 minutos, na verdade, 2 e... Foi tipo 2,5. Então, foi é uma expressão que o Daniel usou, plot twist. Grandes reviravoltas. O Daniel falou que ele ficou tranquilo porque ele sabia que não dariam 3 minutos. Acho que o seu deu 1,5 minutos, né? Foi tipo a Fernanda, ficar olhando pro tempo, só que eu tive que cortar pedaço da história, né? Eu acho que não ia rolar contar tudo. O pai da Joyce bloqueado no Uber, gente. Tá na lista dos bloqueados. Gente, eu queria fazer esse exercício porque eu acho que é o seguinte, assim como a maneira que a gente se expressa no mundo, a forma como a gente apresenta qualquer coisa relacionada à nossa história é muito particular, relacionada a uma coisa muito pessoal nossa. Então, eu estava aqui, vocês provavelmente viram porque eu estava compartilhando tela, eu estava aqui anotando, né, o que cada um falou. A gente começou com o Daniel, que ele conta uma história do acaso, e aí, quando a gente conta a história do acaso, né, que foi literalmente acaso a caso, né, ele conseguiu chegar num lugar, conseguiu encontrar lá a professora, a ex-professora, por acaso, é uma história que é interessante, mas é uma história muito interessante para ele mesmo. Assim, é uma história que, tanto que ela dura pouco tempo, mas ela não desengaja muito, né? Porra, que legal, olha, que louco, né? Começo do Facebook, que era uma loucura, todo mundo lembra como é que era isso. Nada por acaso, é verdade, Vitória, mas é uma história do acaso. Também foi místico, né? Também, foi a primeira pessoa que você achou místico. Então, Eu queria acertar os números da Mega Sena igual acertei os 6 números que os não números é telefone foi da sua 9. professora? Caraca, se eu Não. acertar. Nossa, eu gastei minha sorte da vida. Já era, porque eu estou achando sua professora que ainda era velhinha, né? Nem era alguém que podia rolar um date. Mas é interessante isso, porque o brasileiro ele tem uma relação com o místico, com o misticismo muito louca, sabe? O resto do mundo não lida da mesma maneira que a gente lida com essas histórias meio... Nossa, e aí ele encontrou e tal. Então, quando a gente conta histórias relacionadas a misticismo, a gente cria um ar, é um dom. Isso é muito brasileiro, gente. Tipo, se tem uma coisa que eu posso falar de brasileiro, é essa relação do misticismo. E eu acho interessante, porque a gente teve aqui, foi o Daniel, depois foi a Yuna, a Vitória, a Fernanda e a Joyce. Cada um aqui falou de uma maneira diferente e contou uma história de uma maneira diferente. Por exemplo, a Yuna foi numa história pessoal de amor, né, que culmina na liderança jovem. A gente deu uma volta para chegar onde a gente está exatamente agora, que talvez nem era a intenção dela, mas a gente deu essa volta e a gente chegou exatamente no hoje, sabe? Uma boa apresentação, ela faz exatamente isso, ela dá uma volta para
te trazer para o presente. A Vitória, ela conta uma história de motivação e de coragem, de inspiração. E essa história ela já começa engajando logo do começo, que é uma coisa interessante também. A Joyce começa que é uma estratégia interessante. Ela já de cara lança a frase, ela conta o que vai acontecer, e aí ela logo depois explica como é que isso aconteceu, como é que isso se desenvolveu. E aí é uma maneira excelente de você... todo mundo tem uma história de terror para contar, é verdade. Mas é uma maneira excelente de você engajar o espectador, porque ele já sabe o que vai acontecer, você já deu spoiler. Spoiler foi dado. E aí você vai ficar curioso, mas como assim isso aconteceu? Real, ela conseguiu fazer aquela coisa de roteiro, de sintetizar em uma frase o que ia acontecer, e a gente fica assim, meu Deus, eu quero saber como aconteceu isso, tipo, eu sei o que vai acontecer, mas como que foi isso? Exatamente, e aí é aí que você pega, mas assim, nem todo mundo tem essa super habilidade de conseguir lançar de cara e seguir essa estratégia, e tá tudo bem. Todas as estratégias que vocês seguiram, né, por exemplo, a Fernanda, ela conta uma história engraçada que já começa engraçada no começo, assim, né? Tipo, gente, é uma história mística. Então, a gente, de novo, né? Indo na brasileirice, é místico, peraí. O que aconteceu? Tem fantasma? Tem aparição? O que vai acontecer aqui? E assim, aí vamos considerar nesse contexto, né? No contexto brasileiro, a gente é muito interessado nesse assunto, de maneira geral, não interessa qual é a sua religião, o que você pratica, qual é a sua espiritualidade. Então, isso é uma coisa que te engaja também. Todos vocês contaram histórias de maneiras diferentes, e todas elas engajariam um interesse, assim. E eu acho que uma coisa importante da gente falar, antes de eu começar a projetar aqui, que é, quando a gente é dono da história, a gente consegue falar ela de uma maneira concisa e ficar feliz com o resultado. Quando a gente não está muito seguro, a gente tenta encher linguiça, embromar, sabe? A gente vai nesse processo. Então, quando a gente fala de apresentação, e aí batendo de novo na mesma tecla que eu bati por esse processo inteiro, que é, quanto mais você fala do seu projeto, mais forte ele fica dentro de você, melhor estabelecido ele vai estar dentro de você, e quanto melhor ele estiver dentro de você, melhor ele vai sair. Vou começar aqui a... Ignora, é impossível, Danilo. Gente, eu é que não consigo ignorar. Bom, outra coisa que eu ia falar é que o tempo é uma coisa muito relativa. Eu botei o timer aqui para vocês sentirem a pressão mesmo. Mas pensa no seguinte, é assim que você pratica, tá? Para você ser conciso, porque senão você fica viajando e achando que um monte de coisa é relevante. Quando eu coloco aqui na pressão o timer para vocês falarem, contarem uma história que já pertence a vocês, não pertence a mim, não é uma coisa que vocês inventaram, não é nova, é uma história que já pertence a vocês, vocês rapidamente e inconscientemente conseguiram cortar parte dessa história de uma maneira que todo mundo ficou dentro dos 3 minutos. Deixa eu dar o meu share screen aqui para eu falar um pouco de apresentação. Bene. Adorei esse exercício, né? Adoro ouvir histórias loucas das pessoas. Eu falo para as pessoas que eu vim ao mundo para contar história. Gente, então, vamos começar o nosso último módulo, né, de pitch e apresentação. Novamente, como a última oficina, a gente falou de teste, prototipagem e teste, são 2 coisas que caminham junto. Hoje a gente vai falar da importância da apresentação e do pitch, que também caminham junto. E aí, a gente tem que começar com essa história aqui, que é só você vai conseguir contar essa história. Assim, essa história, ela pertence a você, o projeto. E aí, quando eu falo, né, você, eu quero dizer você, se você está propondo uma coisa individual, você, se você está propondo algo em grupo, assim, vocês, né, esse grupo. É uma coisa muito íntima, muito individual, uma coisa que realmente tem que partir de dentro. Lembra lá quando eu fiz a primeira oficina que eu fiz, que era sobre propósito de projeto, que a gente fala sobre o projeto que vem de dentro para fora, né? O Let's Start with Why. Vamos começar com o porquê.
ou para quê, que vem de dentro. E aí o resto a gente faz depois. Então, a gente vai começar contando a gente vai começar praticando essa história, né, e falando dessa sua hora de brilhar. E aí, quando eu falo de apresentação, eu vou falar isso aqui, né, tem que estar na beca, tem que estar bonito. Aí eu coloquei essa imagem aqui da nossa amorosa Riri no Met Gala. Sou atualizadíssima, amiga. É porque eu sou apaixonada pela Rihanna. E para mim, ela saiu de casa aqui nesse modelito, Covid, tá o quê? Vestindo um cobertor, os dois aqui, cada um com seu cobertor, cada um com seu estilo. Ai, por favor, eu tenho que compartilhar uma coisa então. Sabe aquele rolê, estamos a 5 pessoas de distância de todo mundo? O Marcos Paulo é irmão do Bruno. O Bruno é amigo de Twitter da Rihanna. A Rihanna manda parabéns, feliz aniversário para o Bruno, irmão do Marcos. E a Rihanna mandou o CD a versão impressa, antes de ser lançado para o Bruno. Ele tem esse disco! Não. Agora você está a 3 Então pessoas você tá de distância da 3 Rihanna. conexões. Aham. Maravilhosa. Então, foi providencial aqui nossa Rihanna na nossa apresentação. E aí, quando a gente fala de que a apresentação tem que estar na beca, é que ela tem que estar bonita, sabe? E não é só bonita porque, assim, a gente pode dizer que, mas não é importante, o importante é o conteúdo e tal. Não. Dentro do conteúdo, a estética também é bonita. E a representação estética das coisas é muito importante quando a gente quer passar uma mensagem. E assim, dá para fazer coisas muito bonitas encontrando coisas na internet. Então, e com a ajuda da mentoria que vocês vão ter, não a Yuna, que não vai ser minha mentorada, mas outras. Não, mas algumas ferramentas que eu já falei na última sessão, né? Bom, para quem não sabe, pitch é uma apresentação curta. Pitch significa jogar, é um movimento no beisebol. É uma palavra em inglês, mas na verdade é só uma apresentação curta, que geralmente vai de 3 a 5 minutos, e ela foi conhecida como elevator pitch, né? Que imagina, e aí tem sempre aquela coisa da contação de história, imagina que você está no elevador, e aí você está indo para o 53º andar, porque obviamente você vai estar no elevador que vai te levar para longe, né? Muito. E aí você encontra um grande investidor e você que tem a ideia que você acha que vai revolucionar o mundo. Então você só tem, não sei, talvez 1 minuto e meio para contar o que você está pensando ou o que você está planejando para essa pessoa, né? Para esse grande investidor, para esse grande empresário. E aí a ideia é que você pegue esse elevador e consiga, nesse elevador, contar para a pessoa. E essa ideia do pitch, ela veio muito da coisa de que os investidores e tal, eles não têm tempo. E a minha experiência como empreendedora é que eles realmente não têm tempo. Mas não só não tem tempo. Depois de um tempo que você ouve muitas propostas de muitos projetos, de muitas coisas, a sua audição ela é muito seletiva. Então, quando a pessoa começa a contar uma coisa que, tipo, realmente não faz parte do seu contexto, realmente faz parte de um tema que você não se interessa por, você não vai prestar atenção. E isso é uma coisa que assim, vai acontecer nessa história imaginária de você pegar um elevador com um grande investidor, mas também vai acontecer numa banca de projeto, nesse projeto ou em outros projetos. Se o que você está falando não engaja a pessoa, seja porque o tema não interessa, seja porque você começou meio mal, seja porque a maneira como você está se apresentando, como eu disse, tem que estar na beca, né? Não interessa, já no começo você vai ser rejeitado. Então, essa história de pitch, ela começou aí. Deixa eu ver. Eu tenho que ver o chat, gente. Isso é minha ansiedade. Então, essa história de pitch, ela vem daí, né, de uma apresentação mega rápida e mega concisa, e aí para tudo quanto é projeto que vocês vão apresentar, vocês vão ver que vão pedir um pitch, seja um vídeo, seja um áudio, um projeto que pede áudio, seja um pitch, e aí eles falam pitch curto ou um tweet, que um tweet também virou uma coisa assim, que descreva o seu projeto em uma frase. E isso é um exercício que, cara, no começo eu ficava muito revoltada, mas depois
eu comecei a achar isso bem interessante, porque é um exercício nosso, sabe? De quem está desenvolvendo um projeto, é um exercício mega interessante para você, putz, espera aí, como é que eu vou descrever isso que eu estou fazendo em uma frase, sabe? Mas, enfim, o pitch é a forma mais rápida e fácil de você vender, né? Entre aspas, aqui, a sua ideia para alguém. É aquela mensagem inicial que realmente, né, pega a sua atenção ali. É tipo a primeira abordagem no flerte de um date, já que a gente está falando disso, né? Então, tipo, aquela primeira abordagem que faz ou você realmente se interessar pela pessoa, ou você, tipo, não, preguiça, né? Não é assim que você chega em alguém. Então, o pitch é exatamente a mesma coisa. E eu acho que uma coisa importante aqui a gente falar é que, tipo, essas ideiazinhas que estão lá, né, borbulhando na sua cabeça, assim, ter essa ideia e tudo isso que está na sua cabeça, eu acho que vocês talvez já consigam, né, nessa etapa do projeto, se identificar com isso, que tá tudo muito bem na sua cabeça, mas na hora que você vai colocar num papel é difícil, né? Alguém aqui se identifica com isso? Alguém? Eu tenho problema em explicar o que eu tô pensando. Às vezes, tiro sai pela culatra. Mas, enfim. Pronto. A Vitória falou, eu também. Então, é justamente isso. E a gente só consegue alcançar esse nível de compreensão e de contar uma história própria em dois momentos, assim, na verdade não é nem dois, é um mesmo. É quando você realmente é dono daquilo e você entende muito bem aquilo. Na verdade, são dois, não me retiro o que eu disse. O primeiro a história é tua, você compreende aquilo, ela é tua. Como todas essas histórias que a gente acabou de contar sobre o acaso, sobre o ordinário ou o extraordinário, você é dono daquilo, né? Você sabe que aquilo te pertence, e a partir do momento que aquilo te pertence, você tem tanta segurança em relação àquilo, que você consegue falar sobre aquilo em 5 minutos, em 10, em 2 horas. E assim, essa é a grande estratégia para todo líder, para todo criador de projeto. Você precisa se convencer de que a sua ideia ou de que o seu projeto realmente é mega importante, sabe? Tipo, e você entende aquilo e aquilo pertence a você. E a outra coisa, para a gente conseguir convencer as outras pessoas, é prática. E por isso que eu estou batendo nessa tecla, desde que eu fiz os vídeos para os diferentes quadrantes do Canva, e desde que eu fiz a primeira oficina aqui no módulo de protagonismo, que você precisa praticar. E aí, com quem você vai praticar? Você vai olhar no espelho, vai praticar. Você vai juntar todo mundo lá. Sabe quando seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, tá todo mundo na sala, assim, no intervalo da novela? Você vai falar assim, gente, desliga a televisão aí por 2 minutinhos que eu só preciso do tempo do intervalo. E você manda bala e conta a história. Seus amigos de casa, seus avós, sabe? Outra coisa que você pode fazer é mandar um áudio. E aí não é um audiobook, mas você vai mandar um áudio pelo WhatsApp contando a sua história, contando o seu projeto. E quanto mais você faz isso, mais fácil, mais isso vai pertencer a você e mais fácil você vai entender. A partir das perguntas que as próprias pessoas vão te fazer, vocês vão conseguir cada vez mais formular melhor essa apresentação, sabe? E não é olhar para essas perguntas que as pessoas vão fazer e pensar, ai, nossa, que chato, nossa, para mim tá tão perfeito. Não, é ter, de fato, uma postura de ouvir bem a crítica. Porque são essas perguntas que vão te ajudar a desenhar melhor esse roteiro, sabe? Então, eu vou falar um pouco de apresentação e vou falar um pouco assim, considerando a apresentação do PowerPoint, né? Lembrando que o PowerPoint é uma parte muito importante na avaliação dessa chamada interna em particular. E isso é uma coisa também muito importante aqui, que a gente lembre, que toda vez que vocês aplicarem para qualquer tipo de projeto, o seu guia, o seu material não é o que está na sua cabeça, não é o que você acha que vai ser mais legal. Eu vou fazer um vídeo, vai ser uma apresentação no Powtoon, eu vou fazer... Não, você vai lá, você vai ler o edital, nesse caso você vai ler uma chamada interna, e você vai entender o que eles estão pedindo. Então, para todo vídeo, para toda apresentação que vocês fizerem,
ela vai ter que ser baseada naquilo que já está escrito lá. Você tem que dar para quem está avaliando o que eles querem ver do seu projeto. Então, vocês têm que olhar, toda vez que vocês pegarem um edital, e isso é para a vida, tá, gente? Um edital, uma chamada interna como é agora, vocês vão lá olhar, vocês vão tomar suas notinhas e vão escrever, porque as perguntas estão todas lá. E vocês, na apresentação do projeto de vocês, seja como for essa apresentação de escrita, né? Se vai ser um vídeo, se vai ser um pitch, se vai ser um vídeo pitch, se vai ser um pitch deck, né? Que é uma apresentação de slide, vai estar tudo lá especificamente. Não é para inventar nada, a gente só tem que responder aquilo que estão te pedindo, tá? Vamos lá. PowerPoint, né? Tem um monte de modelo legal nesse site que chama Slides Go, e aí se você não tem PowerPoint, um programa no seu computador, que é o meu caso, por exemplo, vocês podem usar o Google Drive, ele tem essas duas opções, tem um monte de modelo bonitinho, vocês podem escolher uma coisa bem bacana, e aí vocês vão conseguir editar. Esses slides são feitos no Slides Go, os slides que a Júlia fez também foram feitos no Slides Go, super recomendo. Eu nem escrevi outras coisas, não escrevi Canva nem nada, porque o Canva às vezes é um pouco frustrante, você vai vendo uma coisa e aí você descobre que não é grátis, aí você fica meio revolto. Então, escolhe um modelo legal, não precisa ser um modelo pré-feito do PowerPoint, existe essa opção do Slides Go, vá lá, escolhe um modelo bacana, tem várias opções, uma coisa bonita que tem a ver com as cores relacionadas ao projeto que você está fazendo, né? Só aí você já tem meio trabalho, meio processo andado. Assim. Acrescenta imagens bonitas e de qualidade, eu coloquei aqui o Pixabay, porque lá você consegue imagens de qualidade, vocês conseguem lá procurar, não sei, criança sendo amamentada, e aí mãe amamentando criança, e aí você vai conseguir imagens de qualidade. Então, se você não conseguir colocar fotos suas, né, se você quiser tirar fotos do território, e tal, vocês podem procurar fotos lá no Pixabay, podem procurar fotos no Google e tal. Lembrando que essa apresentação é só para a banca, então, nesse caso, vocês podem usar fotos que estão na internet, mas se não fosse, vocês teriam que considerar copyright e tudo. Mas importante, seja conciso e direto nas informações, less is more, quanto menos, melhor é. Então, depois que você já fizer a apresentação inteira, você pede a validação de um amigo, de uma amiga, de alguém próximo, e aí você apresenta e fala, tá bom? E aí a pessoa fala, não, você pode tirar isso, você pode tirar aquilo. Sempre lembrando do que está escrito na chamada interna. Tenha claro qual é o objetivo, né? E responda já as possíveis perguntas da avaliadora. Essa é uma coisa, assim, eu acho que o que a gente tem agora é entre 3 e 5 minutos e talvez 15 minutos de perguntas e respostas, Fernanda, por aí? Pode ser. Né? Eu acho que vai ser porque são 3 avaliadores, então eu estou estipulando alguma coisa por aí, né? Para essa apresentação do pitch na... Pode ser, mas pode ser mais, porque é de 3 a 5 avaliadores, né? Eu acho que não vamos conseguir montar uma banca de 5, mas o mínimo é 3. Então, existem perguntas que vocês sabem que os avaliadores vão fazer, mas que talvez você não queira colocar na sua apresentação, porque é alguma coisa que você não tem muita segurança. Isso é uma coisa que eu não coloquei aqui. Toda vez que você faz uma apresentação, você dá muito mais importância aos temas e aos assuntos que você tem segurança para falar a respeito. Quando é um tema que você não tem muita segurança, você deixa ele fora e você provavelmente vai se preparar, porque vão te perguntar a respeito. Quando a gente faz a apresentação, por exemplo, de negócio, e você começou o negócio, e esse negócio ainda não está te dando dinheiro, você não fala sobre ganhos na apresentação. Você espera que na banca eles vão te perguntar, mas e aí, quanto que está valendo esse negócio? Quanto que você está ganhando hoje? E aí você fala, olha, eu não estou ganhando ainda, mas eu tenho essa estratégia, eu estou fazendo parceria tal, e aí você consegue dar uma voltinha ali na pergunta do que estão te fazendo, sabe? Isso é uma estratégia super importante quando você vai apresentar, não só para agora para liderança jovem, mas para a vida.
Então, você fortalece tudo aquilo que você conhece bem, tudo aquilo que te faz bem, que você está orgulhoso do seu projeto, e aí você deixa e se prepara para responder as perguntas que com certeza vão te perguntar, dependendo do que eles estão procurando, né? Dependendo do edital, da chamada interna e tal. Nesse caso, o conteúdo é mais importante que a forma. E aí eu falo isso porque não tem necessidade nenhuma de vocês ficarem, ai, não, eu vou fazer uma animação, ou não sei o que lá. Não, um PowerPoint tipo isso que eu estou fazendo, tá ótimo, sabe? Tipo, uma cor bonitinha, uma fonte coerente. Procurem na apresentação ter a mesma fonte durante a apresentação, ter um pequeno padrão estético, assim, é o repetitivo que dá constância nas coisas, nesse sentido. Aí eu preparei aqui uma pequena receitinha para você, né? Então, como eu disse antes, a primeira coisa que você tem que fazer é ler os requisitos do avaliador. Gente, não é inventar roda, não é criar, não é falar, ai, nossa, eu vou fazer uma performance e vou gravar e aí vai ser o meu pitch, né? Não, você vai ler o que o avaliador está pedindo. Então, vocês vão ler direitinho a chamada interna, se vocês não leram ainda, ver o que eles estão procurando, e principalmente no item 5 da chamada, que é o critérios para elegibilidade e a seleção de projetos. Tipo, essa é a parte mais importante. Mas como eu trouxe a receita, eu trouxe aqui, né? Lembrando que dentro dessa chamada interna, a gente tem uma contagem de pontos aqui, né, que está lá especificada na chamada interna, e essa contagem de pontos, ela aqui, na verdade, eu estava vendo aqui, eu soma 110, né, Fernanda? Não, somos 110? Soma 110. Que ótimo, bom que passa. Significa que vocês têm extra aí, mais possibilidades, assim. E aí, isso aqui é um resumo da chamada interna, mas vocês vão lá e vão olhar para a chamada interna, beleza? É importante. Então, o primeiro item da chamada interna é o que vale mais pontos, vocês vão ver que é o que vale 20 pontos, é que o projeto seja feito de maneira coletiva. Isso significa que o projeto que vocês estão escrevendo e aplicando envolva outras pessoas do próprio Liderança Jovem, o que é super importante, assim, super, super, super importante, não só pela contagem de pontos, mas também porque, como eu disse na última, na oficina de sábado, né, a gente não consegue nada sozinho, então se ajuntem já para conseguir aí 20 pontos. Caso vocês não estejam fazendo esse projeto, caso vocês estejam fazendo esse projeto sozinho, é muito importante vocês provarem parcerias, sabe? E mesmo que vocês estejam fazendo esse projeto já de maneira coletiva, as parcerias somam mais 10 pontos nessa brincadeira, o que é muito importante. E a parceria, ela tem a ver com talvez a igreja local, talvez a padaria, talvez um espaço, uma organização local. De novo, a parceria ela também te ajuda a não passar por esse processo de executar o projeto de maneira solitária, principalmente para quem está nos municípios que está, né, fazendo o projeto sozinho. O outro item é que a ideia seja original, isso é um item que vale 5 pontos, ou seja, é uma ideia nova, uma ideia criada por vocês, coerente com a realidade local, significa que vocês entendem a realidade local e vocês conseguem mostrar que essa ideia é coerente, que ela, de fato, faz sentido para o que está acontecendo no território. E aí, como é que a gente prova isso numa apresentação, né? A gente procura dados, a gente procura relatos de pessoas. Relacionar os resultados esperados, isso é super importante, porque você está promovendo alguma coisa e aí, o que você está esperando dessa coisa que você está promovendo, sabe? Então, ter esses resultados claros é muito importante. Qual é o potencial de continuidade? Né? Isso tem a ver com a sustentabilidade do projeto, qual é a viabilidade técnica e orçamentária, isso é muito importante para a execução do projeto em si, quais são os potenciais impactos social, econômico, cultural e ambiental, isso está descrito na chamada interna também,
qual é o potencial de transformação no território, isso tem a ver com o impacto, que o projeto seja híbrido, ou seja, que uma parte dele possa ser executada online, e que ele contenha todas as etapas previstas, principalmente no anexo. E essas etapas são essas etapas aqui, as etapas para avaliação, né? Então, a primeira parte é a apresentação do projeto em PowerPoint, por isso que eu decidi fazer também essa oficina mais relacionada a PowerPoint, o plano de ação 5W2H, que vocês vão ver o vídeo lá e já podem fazer, o Canvas de projetos sociais, que vocês podem preencher na plataforma e já sai bonitinho, e o vídeo de apresentação do projeto, que, na verdade, é um vídeo em alternativa à apresentação presencial. Eu sei que na cabecinha de vocês, provavelmente, vocês estão pensando, nossa, é muito melhor se eu puder fazer um vídeo do que eu ter que apresentar ao vivo e a cores, né, para as pessoas. Mas eu vou contar uma coisa para vocês da minha experiência própria, assim. A apresentação ao vivo e a cores, ela traz para o presente uma motivação de você estar ali naquele momento, de estar na banca e tudo, que o seu vídeo não vai ter, sabe? Então, eu recomendo, assim, o vídeo é massa, mas não contem só com o vídeo, porque vocês, fazendo aqui no ao vivo e no a cores, vão ser bem melhores. Então, falando aqui da receitinha do bolo, né? Então, eu ia dizer, para a sua apresentação, né? Tem algumas formas de você fazer essa apresentação, eu vou falar de algumas, mas você pode começar, se for um vídeo, né? Introduzindo a você mesma, fala da sua equipe, a sua região, a sua experiência. Oi, eu sou fulana, eu sou de Alpercata, eu tenho tantos anos, eu estou aqui com a ciclana e paraná, que é minha colega, e a gente vai fazer um projeto de tal assunto. É importante que cada slide na apresentação fale de um único assunto, porque senão fica muito confuso. Vocês têm que entender que quem vai estar vendo essa apresentação, a princípio, não te conhece, não conhece o seu projeto, e tem que estar tudo muito bem explicado, mas de uma maneira muito concisa, sabe? Fala sobre a sua proposta de solução. Pera, aqui estava na ordem. Primeiro você fala do problema que você identificou e como você identificou. E aí você pode falar de dados. Aí quando a gente fala de dados, é qualquer dado. E aí dado não é só, o IBGE. Não, o dado de como se conversou com a dona Lourdes na padaria, na manhã do dia 25 de janeiro, nos demos conta de que tal coisa. Então, quando a gente fala de dados, quando eu estou falando de dados aqui nessa situação específica dos projetos de liderança jovem, a gente pode e deve conversar, se for possível, conversar com os locais e tal, e apresentar, talvez, frases de pessoas que disseram, apresentar prints de conversas em chat no Facebook. Isso tudo conta como validação daquilo que você está falando. Tudo isso são interações sociais que são válidas, sabe? Não precisa ser, segundo dados... Um minuto, pessoal. Um minuto o quê? Não precisa ser algo segundo dados do IBGE, tarana, sabe? Tipo, pode ser... Você fala do problema rapidinho, como você identificou, e aí usa segundo informações dos locais e tudo. Depois você fala sobre a sua proposta de solução, e diz o que te fez achar que essa é a melhor solução, por que essa é a melhor solução, né? Fala sobre os potenciais resultados, isso é muito importante, né? O que você está esperando com o que você está promovendo, e termina fazendo um convite, uma provocação. E aí, quer fazer isso comigo? E aí, você está pronto para revolucionar governador Valadares? Mas, enfim, o importante é você, porque não é a apresentação ela não é um dado final, assim, né? A apresentação ela pode mudar e tudo, mas, principalmente, tenta engajar a pessoa até o final, e aí, no final, você dá aquela provocação, ou você faz uma pergunta, ou você faz um convite, ou você provoca, sabe?
E aí um roteirinho para uma apresentação seria esse aqui, né? A equipe por trás do projeto, no início ou no final, você pode falar, né? No início ou no final dessa apresentação, a apresentação do problema, a solução proposta, as pessoas a serem impactadas, o impacto que você está promovendo, quais são as projeções de impacto, e aí esse convite ou provocação. Uma alternativa para a apresentação é quando você faz um pouco daquilo que a Joyce fez quando ela fez a apresentação dela. Ela já lançou o que aconteceu, causou a curiosidade, tomou a nossa atenção e a gente quis ouvir. Então, quando eu falo desse roteiro alternativo, ele tem a ver com isso, né? Você já joga a solução. E a solução ela pode vir em formato de pergunta. Você já pensou quantas histórias de amor são escondidas ou quantas histórias não são contadas? E se eu contar para você que existe uma maneira de contar essas histórias? Então, às vezes, quando você já começa com uma pergunta, né, ou quando você já começa falando qual é o seu projeto, tipo, eu quero coletar histórias de amor. Isso já é um gancho para você continuar. E aí você já prendeu a atenção da pessoa logo no começo, assim. Mas vocês têm que descobrir qual é a sua grande habilidade em construir a sua apresentação dessa maneira. E aí, nesse modelo, né, nesse roteiro alternativo, né, você fala da solução, você apresenta o problema, você fala, você sabia que tantas pessoas passam por isso e isso, fala das pessoas, fala das projeções do impacto. No final, você fala da equipe, né, e aí comigo, para desenvolver esse projeto, está fulano, ciclano, e aí no final é sempre bom, o final vai ser sempre bom que você faça um convite ou uma provocação. E aí, como se preparar para o pitch? Vou dar um stop share aqui. A primeira coisa que vocês têm que pensar quando a gente vai fazer uma apresentação, e aí essa apresentação ela vai ser online ou não, é preparar o espaço e o corpo. E quando a gente fala preparar o espaço, estar num lugar que nada vai te distrair. Se você é que nem eu, porque se tiver alguém passando aqui na minha frente, eu já me distraí. Se você é distraído com o telefone, você vai botar o seu telefone em modo avião e vai tirar ele de perto de você. Então, vamos começar pelo espaço, né? Isso são dicas bem, talvez bem bobinhas, mas que não tão triviais, assim. Esteja no espaço silencioso, no espaço que alguém não vai te incomodar. Você vai estar falando de uma coisa, né, do seu grande sonho, do seu projeto, você vai estar falando do seu bebê. Então, é importante que vocês não sejam interrompidas nesse momento. Tenham certeza de que o som, de que vai tudo funcionar, de que o seu carregador está no lugar, que você tem o seu copo de água, né, vai dar aquela secura na garganta. Se vocês precisarem de uma balinha também. Então, prepare o espaço de uma maneira que vocês saibam que esse espaço está tranquilo, está seguro, está fresco, o ventilador está ligado de frente para você, o ar-condicionado está ligado, não sei. Mas prepare esse espaço de uma maneira que vocês, né, estejam bem. Sobre o ângulo, isso é uma coisa importante. Quem fala com a mão precisa botar o computador um pouquinho mais distante e ter esse lugar. Eu falo com a mão, por exemplo. O único motivo que o computador está mais perto de mim é porque eu estou na casa da minha amiga e eu estou sem fone. Mas eu gosto de falar com a mão. Então, prepara, porque gesticular dentro de uma apresentação, quando a gente está fazendo essa apresentação online, é muito importante. Se vocês são das pessoas que gesticulam, porque se eu ficar aqui contando para vocês assim, não tem muita graça, né? Tentem não fazer isso, que a gente faz o tempo inteiro, quando a gente está online, porque a mesa está logo aqui. Então, se deem um espaço, se for necessário, vocês coloquem o computador mais alto e fiquem em pé. Eu adoro, inclusive é uma coisa que eu implemento nos lugares onde eu trabalho, eu adoro fazer reunião em pé, porque as pessoas têm que ser rápidas e concisas, porque ninguém quer ficar em pé muito tempo. Então, apresentar em pé te faz ter mais energia, assim, tipo. Então, se for o caso, lembra lá, ou coloca o computador ou o telefone numa altura e fique em pé.
Outra coisa, prepara o espaço e aí você prepara o corpo. Cada um tem o seu processo para preparar o corpo, e quando a gente fala preparar o corpo, é preparar a língua, vocês precisam conseguir falar bem, preparar o seu tom de voz, preparar, né, se arrumar. Se você se sentir musa e maravilhosa usando um salto alto, bote seu salto alto, faça sua maquiagem, se isso for necessário para você. Eu, durante a pandemia, fiz várias entrevistas de salto alto porque eu me sentia poderosa. Então, eu me arrumava, botava o meu salto alto para ficar sentada, ninguém ia ver meu salto alto, e eu ficava lá, tipo, super mulher, assim. Então, cada um tem essa sua maneira. Então, prepara o seu corpo, esteja com uma roupa confortável, faça seu xixi antes e faça exercícios. Assim, eu quando acordo de manhã e tenho que fazer uma reunião, por exemplo, eu tenho que fazer uma apresentação, eu canto por uns 5, 10 minutos, assim, eu canto algumas 2, 3 músicas inteiras, boto a música e canto para acordar a minha voz. E outra coisa que eu faço, quando eu tenho que falar em outro idioma, e na verdade não é só em outro idioma, quando eu tenho que falar, é um exercício meio bobo, assim, mas no teatro a gente fazia também, que aí você bota um lápis na boca e você fica falando assim, isso te ajuda a largar um pouco a sua boca, para você abrir a sua boca e você conseguir falar melhor. Então, você vai isso por um minuto aí, conte uma história, e depois você vai soltando a boca. Outra coisa que você pode fazer é mudar a língua, né, fazer algumas vezes, que também te ajuda tanto a salivar mais, então ajuda a sua boca a não estar seca, e te ajuda também a dar uma relaxada nos musculinhos da cara. O resto, eu acho que talvez vocês saibam que é quem precisa de dar tapa, quem precisa estar de frente para o espelho, em posição de super-herói, assim, por um minutinho, ou nessa posição. Façam qualquer coisa, não se esqueçam disso, façam qualquer coisa que façam vocês se sentirem melhores. Mas não esqueçam disso. Prepara o espaço, prepara o corpo, acorda o seu corpício, seja dando tapa, seja mexendo a língua, seja fazendo o exercício do lápis. Isso é muito importante para que vocês façam uma boa apresentação, assim. Façam um roteiro. E aí, quando eu falo de fazer um roteiro, vou até voltar aqui. Esquece a ideia de que vocês vão escrever exatamente tudo que vocês vão dizer nessa apresentação, porque isso só vai causar confusão, isso vai deixar vocês muito frustrados. O que vocês precisam fazer é fazer um roteiro, listar as frases principais ou os temas principais, dominar esses temas e na hora, porque quando a gente se comunica, a maneira como a gente sente o que está acontecendo, a maneira que as pessoas estão nos assistindo, estão reagindo, ela vai variar muito. Então, não fica nessa pressão de que, como se você fosse uma atriz e você precisa recitar aquele poema daquela maneira. O importante do roteiro é que vocês tenham os grandes tópicos que vocês vão falar, a ordem, mais ou menos, que vocês vão falar, e que na hora vocês consigam, como vocês fizeram aqui hoje, contar essa história. Uma coisa sobre contar a história, vou botar aqui a compartilhar. Esse roteirinho, ele não e gente, não adianta, não funciona, mesmo que você seja atriz, ator, não funciona você escrever exatamente tudo que você vai falar. Porque as coisas mudam, você se sente de uma maneira diferente. O que você tem que ser capaz de entender e ser tão dono do seu projeto que você é capaz de falar daquilo como você falaria sentado no bar, entendeu? Isso é super relevante, assim. Então, alguns macetes aqui, eu botei faça contato visual. E isso é muito difícil no Zoom, mas que é o que eu faço aqui toda vez quando eu abro a janelinha aqui do lado para eu ver as pessoas, porque quando a gente não está tendo reação,
do que a gente está falando, tipo, muito estranho. Parece que a gente está falando com nada. E não ter esse feedback, mesmo que seja por um tempo de 3 minutos, é muito complexo, sabe? Então, é importante, a gente não pode esquecer desse tipo de interação humana, que é importante a gente ver como é que as pessoas estão reagindo relacionado àquilo que a gente está falando. E isso vai fazer com que você mude o tom, não que você mude o conteúdo em si, mas que você mude o tom, que você fale mais alto, que você fale mais alto, baixo, que você se sinta mais animada, que você se sinta menos animada. Então, a reação das pessoas, ela faz parte da sua apresentação também. E é uma relação de dar e receber, entendeu? Isso é super relevante. Então, tenta não fazer o contato. Bom, você não consegue fazer o contato visual, mas faça o contato visual de ver as pessoas o melhor possível, né? Conte uma história. Gente, a melhor maneira de vocês engajarem alguém é contar uma história. Se essa história ela tem a ver com você, mesmo que essa história seja mentira, ela tende a engajar as pessoas. Se essa história é triste, se essa história é dramática, se essa história é mística, ela tende a engajar as pessoas. Então, começa contando uma história. E aí essa história pode ser da sua prima, do seu primo, de alguém perto de você, de uma amiga sua, chamada, sei lá, Marina. E essa história, ela pode... E tá tudo bem vocês mentirem sobre essa história, tá bem? Vocês podem criar um personagem. Essa é uma maneira muito boa de engajar pessoas. Vocês criam um personagem e aí dentro dessa história vocês desenvolvem a proposta de projeto dentro dessa história e volta para o começo da história. Então, se no começo vocês falam quantas vezes você já falou de amor hoje? E aí, no final, você conta uma história, e a história volta no final. Parece que as pessoas falam muito de amor, até hoje em dia. Esse círculo, assim, que volta para o começo, faz com que as pessoas fiquem muito animadas com o projeto, sabe? Então, se vocês conseguirem... Gente, se vocês não conseguirem, tá tudo bem também, vocês fazerem uma apresentação super comum, mas... lembrem-se que histórias engajam pessoas. A gente gosta de saber da vida dos outros, a gente gosta de saber os detalhes sórdidos, os dramas, os misticismos, a gente gosta. Isso é uma característica humana. Então, saibam que contar história é a melhor coisa sempre numa apresentação de qualquer coisa. Lembre-se de respirar, gente, muito importante. Respira, sabe? Respira quando vocês estiverem contando qualquer história. Pensem muito nas vírgulas, nos pontos finais, sabe? Porque senão quem está ouvindo, mesmo que esteja muito interessado no que vocês estão falando, fica completamente perdido, porque né, não tem uma respiração. E assim, quando a gente fala de respirar, quando a gente está conversando, a respiração não é só de quem está falando, ela também é de quem está ouvindo. Não leia os seus slides, né? Usa eles como referência para o seu roteiro. Então, pensa no seguinte, lá no seu slide, foto tal, título tal do slide, e fala sobre aquele tema. Usa os seus slides como os seus marcos de história, para você lembrar qual é o seu fio, né? Que vai seguindo ali, que você está tecendo. Eles são muito úteis para isso, mas evita ler. E esteja entusiasmada, ou entusiasmade, né, o que você puder. Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que, assim, a melhor forma da gente começar... Eu queria falar o seguinte, a melhor forma, assim, apresentar projetos é a vulnerabilidade, sabe? E a gente tem que estar disposto a estar nesse lugar de vulnerabilidade, assim. E tá tudo bem. Assim, tá tudo bem. Se vocês forem procurar na internet, pitch, sei lá, botam um projeto de aceleradora, incubadora de startup, vão ver tanto pitch ruim, tanta apresentação ruim. Então, vocês desconsiderem, dá meu share sound aqui, essa vergonha que a gente tem da vida, das coisas, e procurem, né?
procurem ter mais compaixão com vocês mesmos, assim, lembrando que essa apresentação, esse pitch, ele é um fator determinante na banca de avaliação, principalmente pela sua motivação, pelo seu entusiasmo e por quanto você consegue mostrar que esse projeto é seu. Então, eu queria mostrar um pitch meu, da minha empresa. Esse tem 2 minutos e 50. Eu vou mostrar 2 vídeos para vocês. Gente, vocês estão aí? Vocês estão vivos? Tem que dar aqueles... Estamos. Eu vou mostrar um vídeo da minha empresa. Então, esse era um projeto... Tem um monte de vídeo, mas geralmente eles estão em inglês. Então, esse estava em português, que é para Portugal. E depois eu vou mostrar uma possibilidade também dentro do pitch de apresentação. Eu vou mostrar o meu pitch da empresa e depois eu vou mostrar o vídeo de 1 minuto e meio, que é o vídeo de divulgação do mesmo projeto. E se eu quisesse, né, considerando que 5 minutos é o tempo total, eu poderia colocar os 2 juntos. E aí isso dá uma envelopada, assim, no que é o projeto, né, na compreensão do que é o projeto. Vou botar aqui para vocês. Olá, eu sou a Thay Barroso, eu sou cofundadora do Beyonder.me. Beyonder.me é um negócio social que tem como objetivo catalisar guardiões de cultura local. Um guardião de cultura local é uma pessoa extremamente talentosa e reconhecida em seu território por isso. Gente que sabe muito bem, gente que faz coisas e que faz coisas de maneira muito boa. Nós iniciamos em 2017, no Rio de Janeiro, na região portuária do Rio de Janeiro. Naquele mesmo ano, eu me mudei para Portugal, e aqui eu me apaixonei pela moraria. Então, há um ano atrás, em maio de 2018, foi quando nós tivemos a nossa primeira experiência aqui na moraria. Aqui em Lisboa, na moraria. O Beyonder.me é uma empresa incorporada aqui em Portugal, com atuação territorial, e o motivo pelo qual eu estou aplicando justamente para esse programa, embora eu já tenha participado de outro programa da Santa Casa, do país, no ano passado, é porque durante esse último ano nós repensamos muito sobre os nossos conceitos e os nossos conceitos, os conceitos construídos por nós mesmos, e percebemos que podíamos ampliar o conceito de guardião de cultura local para o conceito de guardião de cultura. Ou seja, podemos sempre fortalecer não só comunidades territoriais, mas também comunidades relacionais. Pessoas como, por exemplo, pessoas LGBTI, ou no caso do projeto que estamos trabalhando agora, especificamente a diáspora africana. A ideia é mapear e encontrar pessoas talentosas com origem africana, de toda Lisboa, de toda a grande Lisboa, criar uma grande comunidade de guardiões de cultura diaspórica e vender essas experiências para turistas e para pessoas interessadas em aprender um pouquinho mais sobre a África. A verdade é que a gente pode viajar para a África sem nem sair de Portugal. Não só para a África, mas para vários outros lugares. Então, o motivo da nossa inscrição para esse projeto em particular é, durante os próximos meses, poder estar testando e desenvolvendo esse conceito de comunidades relacionais. Comigo, nessa empreitada, tem o meu colega Fabrício, que é cientista social, formado pela Universidade de São Paulo, que também tem mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento comunitário e territorial. A gente, de fato, acredita que esse projeto precisa de uma alavancada, de um empurrão, e eu acho que justamente a RISE é o que a gente está precisando nesse exato momento, de estímulo e de acompanhamento para as próximas fases que seguem. Muito obrigada e até breve. Gente, eu acho que uma coisa importante a falar aqui é que se você tem que fazer uma apresentação se você tem que fazer uma apresentação e você sente que você está correndo, você não está conseguindo respirar, você está falando tudo muito rápido, a sua apresentação não está boa, sabe? Da mesma maneira que quando a gente conversou aqui agora e a gente contou a nossa história, a gente não entrou no desespero, embora a gente estivesse olhando para o relógio, se você faz uma apresentação, coloca um cronômetro e você está falando por 10 minutos, você vai rever a sua apresentação, nem que você grave o seu áudio, você vai rever a sua apresentação e você vai
cortar coisas que você não acha que não são tão importantes, entendeu? Então, falando do vídeo, né, considerando que podem ter até 5 minutos, esse é o vídeo que explica o que o Beyonder faz, que era a minha... We have mapped and selected the most talented and special people who have practical knowledge and skills and invited them to offer you a unique cultural learning experience. We're talking about an opportunity for you as a traveler to learn how to cook a traditional Brazilian dish during a lovely afternoon, or learning how to graffiti in Rio's first favela. Maybe even learning how to play capoeira with a master with more than 20 years of experience. You can learn from real people in their real communities how to cook, dance, paint, do mosaics, or even make some caipirinhas. Cultural guardians are valuing their local culture and empowering their territories. Can you imagine yourself meeting these people? Well, they can't wait to meet you. Schedule your experience, meet locals, and bring back home the best new skills and memories from your trip. Beyonder.me. Learn from locals. The world is your classroom. Nesse caso, a gente... Deixa eu ver aqui, o vídeo do Beyonder tem 1 minuto e 39, mas cortando os cards ele tem 1 minuto e 20, e o meu vídeo falando tem 2 minutos e meio. Então, é o caso de vocês conseguirem juntar os dois e apresentar o seu projeto, se vocês estão, né, nessa proposta de apresentar um vídeo, ter um resuminho ali do que vocês fazem. E assim, fazer um vídeo, que é o que eu estava falando sobre o protótipo, né, na oficina passada, te ajuda muito a conseguir parcerias, a publicar, a divulgar o seu projeto. Então, é sempre massa, assim. E aí, depois que eu coloquei esse vídeo na apresentação, eu me lembrei que quem fala nesse vídeo é a Júlia. Vocês já conheceram a Júlia. Júlia foi minha sócia numa vida passada. Isso é muito massa, assim. Júlia foi minha sócia, chamada Júlia número 4. E o meu sócio se chama Julian. Ele é meus melhores amigos hoje em dia. Gente, a apresentação, para fazer a apresentação, para gravar esse vídeo, né, que pode ter de 3 a 5 minutos, vocês têm que fazer o vídeo na horizontal, então isso é super importante. Você coloca a câmera parada em algum lugar, faça o seu roteirinho, né? E se vocês quiserem, vocês vão lá e editam esse vídeo. Tem o InShot, que é muito bom para editar vídeo, vocês podem colocar legenda, garantam que o áudio está muito bom. Antes de enviar esse vídeo para o Liderança Jovem, enviem para um amigo ou para uma amiga, para essa pessoa checar se o vídeo está funcionando, tá? Porque isso pode variar. Para o dia da apresentação em si, como eu disse, preparem um espaço, preparem um corpício, escrevam seu roteirinho com as coisas mais importantes, pratiquem, olhando para o espelho, falando com a mãe, falando com alguém na rua, contando para todo mundo que vocês puderem. Gravem uma coisa que eu tenho um grupo no WhatsApp que só tem eu, que é eu que eu mando coisa para mim mesma, né? Todo mundo tem. Como é que chama o grupo de vocês? E eu mando áudio para mim mesma. Então, uma forma de vocês praticarem também é mandando áudio. Lembrando que, se você está mandando áudio, você está correndo, falando rápido, não está respirando, o áudio, ele não tem o mesmo tempo de um vídeo, tá? O meu chama imagens. O meu chama coisitas para o computador. Porque no começo era coisas que eu queria passar para o computador, então eu mandava para o WhatsApp. O meu chama ideias geniais. Isso, pronto. Aí, ó, instantâneo. Cada um tem seu grupinho. Então, gravem áudio. O áudio não corresponde ao vídeo, não corresponde a uma apresentação. Mas, basicamente, a minha grande dica para essa apresentação, tanto do PowerPoint, que vocês vão ter que fazer também, que é importante, sejam concisas.
Se tenta com alguém, apresenta para alguém, e essa pessoa geralmente vai ser capaz de dizer o que você pode cortar, o que você não pode cortar. Lembre-se que cortem coisas que não estão relacionadas ao que a chamada interna está pedindo, tá bem? Se a chamada interna está pedindo para você comprovar impacto no território, isso é uma coisa que você não pode cortar da sua apresentação. Tudo que está escrito lá como pontinhos da chamada interna, lembrando que vocês têm que ter no mínimo 70 pontinhos para fazer a apresentação, é importante. Então, quando vocês fizerem o PowerPoint, por favor, leiam a chamada, releiam, relê, faz suas notinhas, imprime, marca com marca-texto a chamada interna para vocês saberem que vocês estão respondendo aquilo, e não a tua ideia de como é que você vai fazer uma coisa mirabolante, tá bem? Queridas, muito obrigada por tudo. Estou super animada aí com os projetos de vocês. Tomara que tudo corra muito bem. Espero que vocês consigam fazer uma boa apresentação, fazer um bom preenchimento do Canva, melhorar aí, treinar, praticar aí a apresentação de vocês, relaxar e tá tudo bem.